Vou seguir normalmente. Pois bem, então vamos para a nossa aula, né? Muito bacana. Então essa aula corresponde ao conteúdo exclusivo de inspetor, né? Pedagógico, e obviamente faremos também o simulado que está aí marcado, resolvendo questão por questão. São 30 questões, questões maravilhosas que vamos falar, esmiuçar e ver que, enfim, é bem dentro do que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou, etc, etc. Beleza? Então vamos falar. Bom, o conteúdo isolado da parte de inspetor pedagógico, ele é bem piquititinho. Como você pode ver, corresponde basicamente a dois assuntos. Um, que é isolado, mas não é tão isolado assim, que é a história da pedagogia. Por que é isolado, mas não é tão isolado assim? Porque bate exatamente com questões também ligadas à filosofia, da pedagogia, filosofia, né? Da educação, aí mexe um pouco com a questão de tendências pedagógicas, etc, etc. E o outro conteúdo é a importância do inspetor escolar na educação, né? Tanto que tem lá o conteúdo, lá a apostila que foi postada, né? Que corresponde ao conteúdo isolado, né? Uma apostila lá sendo falado lá e tal, mostrado, característica que mostra e fala sobre tudo isso, não é? Enfim, e que automaticamente você tem as características que a gente está colocando ali sobre a questão do inspetor escolar e tudo mais, a importância dele, né, junto à educação, né, que é o foco central que a gente está falando hoje, né, o papel dele hoje junto à escola, junto à família, junto a praticamente a tudo que a gente está discutindo e falando bastante, né? Fala um pouco sobre a questão da indisciplina, né? Também na apostila, enfim, no conteúdo isolado, quer dizer, bem completo para o pessoal e, obviamente, o foco central da aula é a resolução das questões, até mesmo para a gente ter a sabiência do que cai, de como é cobrado em prova, como vai ser discutido esses assuntos relacionado a tudo isso que a gente trabalhou, vem trabalhando ao longo do curso, e hoje com essa flexibilidade por conta do adiamento da prova e também, né, muitas vezes até por causa da Copa do Mundo, então a gente está fazendo de uma forma aí mais tranquila, mas ao mesmo tempo, né, seguindo aí a orientação que a gente tem aí em razão a tudo isso. Bom, pois bem, vamos começar então falando sobre o que a gente basicamente vem falando em relação a todas essas questões. Bom, relacionado aí basicamente à história da educação. Bom, a educação, ela tem uma história, né? Antes de Cristo, principalmente na Grécia, né? Originária na Grécia, Platão, Aristóteles, né? Ou seja, gregos, né? E que basicamente começa ali uma educação que é a chamada educação na antiguidade, né? Passada, normalmente era uma educação caracterizada por uma elite privilegiada, não é? E basicamente nessa característica que você tem já na Idade Média, você tem reformas religiosas e que consequentemente o Renascimento, né, ele traz à tona essas características ligadas
justamente a introdução da nova figura humana, né, dentro do processo educacional. Na Idade Média a gente conhece muito uma educação muito ligada ao papel, ligada à igreja, né? Uma educação tradicional, uma educação ligada às características somadas a uma educação muito ligada à característica junto à religião, no caso em especial a religião católica, cristã. E na Idade Moderna, né, uma educação mais moderna, você tem principalmente um avanço a partir da Revolução Industrial. E, obviamente, uma Revolução Industrial, junto com a Revolução Industrial, uma urbanização, que é o crescimento das cidades, a população passa a viver na cidade, e ainda assim você tem toda uma revolução da educação ainda centrada no professor. Só a partir daí, né, desse questionamento da figura do aluno, que você passa a ter uma educação mais centrada e mais voltada em relação ao aluno. Principalmente quando você tem críticas ligadas a esse modelo autoritário, arbitrário da educação, né? Em relação à educação moderna. Então, um grande marco fundamental a isso é o Manifesto dos Pioneiros da Educação. O Manifesto dos Pioneiros da Educação, que é a considerada escola nova, ela muda o quê? Muda a relação da perspectiva do aluno. Então você tem Maria Montessori, John Dewey, Carl Rogers, no caso do Brasil, Anísio Teixeira, como figuras importantes, principalmente sobre essa questão de uma educação moderna, de uma educação centrada no papel do aluno, que é basicamente essa relação dessa pedagogia que você tem sendo construída, né? Junto com o pensamento humanista, que é um pensamento em que você observa o aluno não meramente como aluno, mas sim como um ser humano. E, obviamente, dentro dessa relação do ser humano, é um ser humano dotado de características humanas. Então, obviamente, você atender ao aluno é atender a esse ser humano. Portanto, consequentemente, é questionado a questão da merenda, que passa a ser introduzida nesse momento, a relação justamente psicológica do aluno, a relação exatamente questões ligadas às questões físicas do aluno. Por quê? Porque o aluno passa a ser entendido de uma forma mais completa em relação a essa visão da educação. Tá? No entanto, a educação, nós temos que salientar também, né, principalmente no que confere a história da educação no Brasil. No Brasil, tivemos alguns momentos da educação, que é o momento da educação tradicional, tá, que tem início justamente com a chegada dos portugueses, né? Então a gente destaca aí Padre José de Anchieta, entre outros, né, que introduzem uma educação tradicional baseada junto com essa característica colonial, com todas essas características que são introduzidas aqui, né? O movimento dos pioneiros da educação, né, década de 30, consequentemente também fazendo com que o Brasil tenha uma filosofia voltada junto à chamada escola nova, que é uma pedagogia renovadora, tá? E, consequentemente, a partir dos anos 50, 40, 50, uma forte urbanização, lembrando a todos, né, que o Brasil é um país que tem características centralizadas no que? Numa revolução industrial tardia,
e obviamente independente, né? E essa revolução industrial que o Brasil passa nos anos JK, famosos 50 anos em 5, e dali em diante se caracteriza se tornando um país urbano industrial, criando a necessidade de uma mão de obra cada vez mais numerosa, o que implica diretamente numa história da educação, no caso brasileira, se baseando exatamente numa tendência tecnicista, que passa a ser introduzida aí por uma regulamentação durante o regime militar, em que introduz e há um incentivo ao ensino técnico profissionalizante, exatamente para atender essa importante demanda de mão de obra. E essa demanda de mão de obra passa a ser, nos anos 50, anos 60, anos 70, né? Período do milagre econômico brasileiro, a gente tem como característica central essa relação tecnicista. Já a partir dos anos 60, paralelamente a isso, nós observamos no Brasil uma importante influência de uma pedagogia libertadora, nascida junto a Paulo Freire, né? Paulo Freire, grande ícone de uma pedagogia libertadora no Brasil, e que se caracteriza principalmente em função do quê? Em função de surgir junto a movimentos sociais e, obviamente, como oposição ao regime que o Brasil enfrentava, que era um regime baseado numa ditadura, onde se prevalecia uma pedagogia liberal, em especial ainda tecnicista e tradicional, e que, obviamente, a partir daí você tem, junto a movimentos sociais, a alternativa ligada a uma pedagogia libertadora. Hoje, com o movimento que nós temos aí, os pedagogos mais contemporâneos, no Brasil, nós temos um desenvolvimento muito importante dentro da história da pedagogia, ligada a uma pedagogia histórico-crítica, também chamada de crítica social dos conteúdos. Os grandes autores hoje que o Brasil tem contemporâneos são autores que defendem essa pedagogia, como Moacir Gadotti, como Demerval Saviani, como Lucchesi, Ilma Passos, que é a Ilma da Veiga, Maria Esteban, e entre outros, que defendem, no caso, uma pedagogia principalmente baseada na relação, número 1, dos conhecimentos prévios dos alunos, número 2, da relação do significado, na importância em que o aluno tem para aquele novo aprendizado que está sendo incorporado. Ou seja, ele encontrar sentido naquilo que ele faz e na relação do fazer, né? Encontrar sentido na relação do fazer e, obviamente, esse sentido se traduz nessa relação do significado. Então, características que observamos, né? Junto a essa relação de grande importância da história da pedagogia e que a gente pode ver nesse slide. Vamos lá. Pois bem, nessa apostilinha que foi postada ontem, nós temos aí algumas características relacionadas a tudo isso que estamos falando aí nessa introdução, nesse início de aula, né? Esse bate-papo gostoso que eu gosto de falar lá com os alunos, né? Lembrando a todos que esse aqui é o conteúdozinho que é pequeno, que é o conteúdo isolado, mas não significa dizer que é só esse, pelo contrário. A maior parte do conteúdo de expedição escolar corresponde àquelas aulas que são as aulas de segunda-feira, que ainda tem mais uma aula que nós vamos praticamente falar
sobre a parte da legislação e a parte ligada também a exercícios lá em relação a tudo isso. Bom, então começa lá, ó, a educação na antiguidade, Grécia, Esparta, Atenas, enfim, a relação toda lá que se baseia numa relação, né, filósofo Sócrates, né, que é a relação da retórica, a relação em que o centro é o professor, né, que professa o saber, né, daí inclusive vem a origem da palavra professor e também vem a origem da palavra aluno. Então, na Idade Média, você já tem a questão dessa educação tradicional grega, aliada aos dogmas religiosos, em especial aos dogmas da Igreja Católica. Então, associado a isso, você tem toda essa questão ligada aos chamados valores morais. Não é? Já com o Renascimento, o que acontece? O Renascimento ressurge a essa exaltação do ser, né? Porque o Renascimento nada mais é do que a figura humana, dentre outras características, a figura humana voltando a essa relação do centro. Já uma educação moderna já tem início no século XVIII, né? Avança durante o século XIX também aqui no Brasil durante o século XX, até porque a nossa industrialização aqui é tardia, e nós temos a parte de uma revolução industrial. Uma revolução industrial pautada numa educação sendo uma educação procedimental, uma educação voltada à questão técnica, à questão do fazer, à questão de formar uma mão de obra para atender aos interesses urbanos industriais, né? Então, com as características que nós falamos aí nessa primeira parte da aula e que obviamente está tudo muito bem detalhado, com riquezas de detalhes nessa apostila, falando aí bastante, né? Falando aí sobre os primórdios da educação. Aqui já fala de John Dewey, né? Então, obviamente, já está falando sobre o movimento dos pioneiros da educação, a escola nova, né? E que, obviamente, se discute essa relação, então passa a ter o centro no aluno, leva-se em conta as experiências, no caso, o aluno, o saber do aluno, a experiência do aluno, o centro passa a ser o aluno. Então, é uma outra perspectiva, um outro olhar da educação. Aqui já fala um pouco de Paulo Freire, né? Então, obviamente, já fala sobre essa relação de uma educação libertadora, de uma educação muito voltada na questão de movimentos sociais e características que nós observamos em relação a tudo isso, ok? Aqui já vamos falar sobre a questão da profissão de inspetor pedagógico, pedagogo, né? Como a gente conhece. Então, olha lá, é pautada em especial na relação da administração e o magistério, de modo que pode tanto gerenciar e supervisionar o sistema de ensino, quanto orientar os alunos e professores. Então, esse é o papel, esse é o campo de atuação do inspetor pedagógico, né? Quer dizer, o pedagogo ou inspetor pedagógico, né? Acompanha, avalia o processo de aprendizagem, as aptidões de cada aluno, né? E obviamente também dentro de uma perspectiva inclusiva, né? Pode trabalhar também com deficiências físicas, intelectuais, né? Auxiliando na inclusão junto à sociedade.
Então, exatamente por isso que nós temos aí, num papel moderno, no inspetor escolar, como está sendo dito aqui atrás, né, que tem um breve olhar sobre a inspeção escolar, todos os avanços, desde o início até a relação hoje, né, que é essa relação que a gente está falando, né, questão ligada à graduação, que é introduzido aí na Lei de Diretrizes e Bases da Educação atual, que é a Lei 93/94 de 96, não é? Quer dizer, característica, falando, as ações do inspetor escolar não se limitam, evidentemente, apenas à aplicação de normas, mas também nas ações de revisão, mudança na legislação, numa perspectiva crítica, adequada à realidade social a que se destina tanto conhecimento, administração do sistema, das consequências da aplicação e dessas mesmas normas, né? E aqui a gente já começa a falar sobre a relação da cidadania, né? Então, a atuação do inspetor junto à relação da cidadania, a relação da família, né? Até porque nós não podemos esquecer, né? Está aqui como desafio, que estamos numa educação pautada na relação de uma gestão democrática. E dentro dessa questão democrática, nós temos aí a relação junto à sociedade, junto à família, né? Então, são características aí que estão narradas aí, essa apostila aí, resumida aí por mim, colocada para que você leia e se deleite, né, em relação a esse ponto. Junto ao papel da escola, então um dos desafios que você tem junto hoje à escola, sem sombra de dúvida, também é muito cobrado em prova, é toda essa relação voltada para a questão da indisciplina, e que também se destaca, né? Então, o inspetor escolar, o inspetor pedagógico, no caso, né? Ele não é aquele cara, não é um trabalho ligado à questão burocrática. Você tem toda uma questão ligada à relação da prática, a relação junto aos alunos, né? O objetivo sempre é melhorar as condições de aprendizagem do aluno e características que demontam a essa relação. E aqui, nas contribuições do inspetor escolar, narra de forma mais clara exatamente tudo isso, né? No processo democrático da comunidade escolar, então ele vai atuar também como um elo, exatamente ligando, né, os anseios da comunidade junto à escola, né? Características que você tem aí e que, obviamente, né, atuando ali diretamente junto ao projeto político-pedagógico, que são pontos aí fundamentais e que são destacadas nesse slide, ok? Vamos então ao nosso simulado, parte mais importante da aula de hoje. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Lembrando a todos que a aula de hoje é voltada apenas para aqueles alunos que irão fazer para o cargo de inspetor, inspeção, né, pedagógica. Então, aquele que vai fazer para inspetor, ele está assistindo a aula certa. Caso você tenha se inscrito para orientador, seja ele pedagógico ou orientador educacional, por favor, pode sair, porque você vai estudar um conteúdo errado que não é apropriado para você, ok? Pois bem, então vamos ao nosso simulado. Questão número 1. Questão número 1 de acordo com o artigo 4 da LDB, sobre o direito à educação e do dever de educar, considera-se que a educação deve ser gratuita, pelo menos a que corresponde
ao ensino elementar fundamental. Não. A educação é gratuita e obrigatória, né, para chamar de educação básica, né, em especial para instituições públicas. Então, tá errada a letra A, não pode ser a letra A, ok? Letra B, a educação deve ser gratuita, entretanto obrigatória, somente na educação infantil. O erro está exatamente nessa relação que ele coloca aí do somente. Então, não pode ser essa, e obviamente por conta disso não é mesmo, tá? Então, consequentemente, não pode ser a letra B, ok? Letra C, o ensino deve ser facultativo mediante necessidades educacionais especiais. Ora, então, o que ele está dizendo? Que se o indivíduo é uma pessoa de necessidade especial, para ele o conteúdo vai ser facultativo? Nem pensar. É um conteúdo obrigatório, no caso, uma matrícula obrigatória, melhor dizendo, e, obviamente, preferencialmente, junto à rede regular de ensino. Então, não pode ser essa alternativa. Resposta, letra D de dado. A educação básica é obrigatória e gratuita para alunos de 4 a 17 anos de idade, matriculados aí, obviamente, na educação básica, como o próprio nome já diz. Resposta, letra D, ok? Lembrando a todos que a matrícula na creche é facultativa. Na pré-escola, aos 4 anos de idade, ela passa a ser uma matrícula obrigatória, ok? Então, característica importante que nós temos que ressaltar. Já a questão número 2, os PCNs, além de conter uma exposição sobre seus fundamentos, contém os diferentes elementos curriculares, tais como... Bom, meus amigos, vamos lá. Eu costumo dizer sempre isso. Deixa eu olhar aqui um pouco para vocês, para falar exatamente sobre isso que eu costumo dizer. Eu costumo dizer sempre essa questão de que PCN não cai em prova. Como assim não cai em prova, professor Anderson? Tem uma questão ali que está falando sobre PCN. Não cai em prova o conteúdo do PCN, ou seja, o que está dentro do PCN. Exatamente por quê? Porque o PCN nada mais é do que um manual. Um manual sobre orientações de práticas pedagógicas referentes aos conteúdos curriculares. Então você tem um conteúdo curricular e o PCN vai te dar sugestões, formas de você trabalhar aquele conteúdo. Então é realmente, de fato, um manual. Portanto, seu conteúdo interno não cai em prova. O que é cobrado é isso. É o que é o PCN, o que propõe a ser o PCN, né? E, obviamente, iremos responder a questão que se aproxima com esse pensamento de ser um manual, né? De expor ali práticas pedagógicas relacionadas aos conteúdos curriculares que são apresentados. Enfim, características como essas são aquelas que a gente vai, obviamente, procurar nas chamadas alternativas. Então vamos a elas. Pois bem, contém os diferentes elementos curriculares, tais como... Quais são os elementos curriculares que nós vamos ver? Né? Letra C, de coração. Orientações didáticas. Período. Não, letra C não. Letra D de dado. Caracterização das áreas, objetivos, organização dos conteúdos, critérios de avaliação e orientações didáticas. Se você for observar, olha lá,
das alternativas, você mataria exatamente porque essa corresponde à alternativa mais completa, ou seja, aquela que fala sobre mais coisas do que representa os parâmetros curriculares nacionais. Ok? Questão 3. A questão 3 fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estabelece que ao Estado assegurar o quê? Então, o que o Estado, nessa questão, ele deve assegurar? Tá? Ele deve assegurar o quê? Atendimento educacional especializado obrigatoriamente na rede regular de ensino, aos educandos com necessidades especiais, e ensino fundamental obrigatório e gratuito para os que não completaram 18 anos. Não, só para quem não completou 18 anos, né? Vamos ver as outras alternativas, porque essa está errada exatamente em razão disso, né? Então, vamos ver. Questão B. Oferta de ensino noturno no EJA. Bom, adequadas condições do adolescente trabalhador. Gente, por que o EJA em si na relação do ensino noturno? Então também é uma outra alternativa que está errada em razão disso. Letra C. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, aí, tá vendo? Então ele não cria uma limitação de 18 anos. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores, de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creches pré-escola de 0 a 6 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular,